Você sabe que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque e vamos orar. Eu quero agradecer a todas as palavras de incentivo que eu tenho recebido. Não se esqueça de inscrever caso ainda não seja inscrito, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe, pois eu creio que muitas almas vão se render, vão voltar e vão estar diante do Todo-Poderoso por causa do nosso trabalho, do teu trabalho. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um animalzinho. Quando ele é pequenininho, ele é muito fofo. Ele parece ser muito inofensivo, mas a Bíblia diz que provoca um grande estrago. Logo após a vinheta. Esse animalzinho, ele é perigoso porque ele é ignorado. Vamos ao tema de hoje? Raposas e raposinhas, aprendendo com a Bíblia sobre isso. Nosso texto base está em Cantares, capítulo 2, versos 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A nossa vinha está em flor. Olha que lindo, que texto, que estudo tremendo. Você sabia que lá na época de Israel, lá em Israel, a vinha tinha uma grande importância? O Antigo Testamento principalmente fala muito. Por quê? Porque na vinha era a herança assim que você lembra de Nabote? Ele tinha uma vinha e o rei Acabe quis a vinha de Nabote. E Nabote, ele valorizou o que foi deixado a ele por herança. Nabote não negociou, não. Nabote não vendeu, não deu. Mesmo Acabe sendo rei, Nabote não deu o que Deus tinha dado para ele como herança. Sabe o que aconteceu? Jezabel, esposa de Acabe, manda matar Nabote, mentindo. E Deus trata muito sério essa situação. Nós vamos ver que a Bíblia, ela nos fala que nós, que eu, que você, nós somos lavouras de Deus. 1 Coríntios 3,9 diz assim: vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha Isaías 61:3. E dará a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, ou Sião, né? Uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor em vez de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Tá vendo? Nós somos lavoura, nós somos plantação de Deus. 1 Coríntios 6:19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Lembra nesses 3 versículos? Lavoura de Deus, plantação de Deus e corpo de Cristo, habitação do Espírito Santo. Glória a Deus. Lucas 13, 6 e 9 diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, quem? O vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. É o próprio Jesus falando esta parábola. É por isso que quando a gente vê raposa, raposinha e vinha, a gente fica atento. Deus é este certo homem da parábola. Jesus é o vinhateiro. As pessoas, você sabia que até tem medo de raposas? Embora as raposas parecem um cachorro, né? Mas a gente não brinca com cachorro, não. Principalmente se não é nosso.
venenosas, segundo o dicionário, porque elas são astutas, elas são espertas e elas são traiçoeiras. É um animal oportunista. Sabia que a raposa ela gosta de andar sozinha? E as pessoas desleais, metaforicamente falando, são chamadas de raposas. Olha que interessante. Por isso que quando o Senhor ele me dá um tema, eu vou procurar o que o Senhor quer dizer sobre esse tema. E o Senhor ele falava, e eu chamo a tua atenção para as raposas, para as raposinhas. Raposa eu coloco como homem externo, raposinha como o homem interno, as coisas que nascem dentro da gente. Nós somos a plantação do Senhor, como nós já vimos, mas nós temos o Espírito Santo cuidando de nós. Mas não se esqueça, nós temos que dar fruto. Ezequiel 13:4 fala assim: ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Lembra a raposa? Ela gosta de ficar solitária? Olha Neemias 4:3. Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Porque ela é astuta, ela é ágil, ela é muito esperta. Olha Lucas 13:32. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus estava falando isso para os fariseus, mandar dizer a Herodes. Por isso que quando o Senhor ele falou para mim sobre esse tema e ele trouxe o homem externo, e nós vamos ficar atento ao homem para que não nos roube da presença do Senhor, não nos impeça de frutificar para Cristo. Olha 2 Pedro 2:1-3. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, lembra da raposa astuta? Heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Se preocupa não, só se preocupe em não se contaminar. A Bíblia fala que nos últimos tempos, até se possível, os escolhidos seriam enganados. Miqueias 2:11 diz assim: se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando: eu profetizei para ti fartura de vinho e de bebida forte, vós o aceitareis, e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. Olha que coisa tremenda, como nós temos que estar atentos. Miqueias 3:5 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Caminho aqui você vai ver letra maiúscula. Está falando do evangelho, está falando de Jesus Cristo, que é o caminho. Quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturram de comida. Olha como a Bíblia trata essas pessoas que vêm e que querem nos desviar da presença de Deus, que querem receber elogio, que querem ser proclamado, que querem ser visto. Romanos 16:18 diz: porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos incautos. Eu lembro que quando eu estava conversando com o Senhor sobre esse tema, eu falei assim: Senhor, se raposas é o homem externo, porque sempre a gente ouve falar que raposa é o diabo e raposinha são, né, aquelas coisinhas que acontecem, né, entre as pessoas, e o Senhor, ele trouxe isso daí para mim de uma forma muito tremenda. Eu ainda falei assim: Senhor, eu não tenho preocupação com o homem externo, porque eu me policio muito com o que eu ouço. Aí o Senhor falou assim: então vigia o interno. Falei: eita Deus, olha Deus falando conosco neste dia. As raposinhas, elas são sorrateiras, astutas, pequeninas. Elas não são inofensivas, ao contrário, elas causam um grande estrago.
significa aquelas coisas que achamos que não tem importância, tem nada a ver. Imagina, você é crente quadrado. Mas destroem as flores das vinhas. E as flores, elas são o que dará o fruto. O diabo, ele não brinca de ser diabo. As raposinhas são as coisas que nós mesmos temos dentro de nós. E quando vem à tona, nos tira da presença de Deus. Muitas das vezes nós estamos até maquiados na presença de Deus. Mas muitas das vezes nós nos envergonhamos das coisas que estamos alimentando. As flores, vocês sabem que elas vêm antes dos frutos. A polinização é feita pelas abelhas e são esses pólen das flores que é feito essa multiplicação. E a gente olha Provérbios 4:23, que vai dar para entender o que eu estou falando. Se tudo que se deve guardar, guarda, o teu coração. Porque é do teu coração que procedem as fontes da vida. Vamos ver Marcos 7:21 e 23? Pois é do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro, e torna o homem, sabe como? Impuro. Vamos começar a ver as coisas dentro da gente e muitas a gente pratica. Fofoca. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, olha o controle da língua, crente, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Como nós devemos vigiar? Segundo Timóteo 2:16 fala assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Não devemos ter dentro de nós a fofoca. Raposinha. Outra raposinha, falsidade. Salmo 34:13. Eu tenho uma dificuldade para lidar com pessoas falsas porque é muito nítido que a pessoa é falsa. É impossível você deixar se enganar. Salmo 34:13 fala assim: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, porque a raposinha pode estar dentro da gente. Salmo 52:2 fala: engendra crimes. Tua língua é lâmina afiada, é forjadora de intrigas. Sabe o que é engendrar? É criar, é planejar, é ser astuto. Vamos tomar cuidado, não pode ter falsidade dentro da gente. Olha outra coisa que me dá até arrepio: mentira. Jeremias 9:5. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinam a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Olha como nós precisamos nos analisar. Será que essa raposinha chamada mentira está aí dentro do teu coração e você não está tendo tempo, está ocupado demais para começar a vigiar nesse sentido porque não presta atenção? Outra raposinha, murmuração. Judas 1:16 diz assim: essas pessoas vivem se queixando, em outra versão murmurando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos. Desejos impuros e nunca vão ficar contentes mesmo. Como diz Salomão, lembra? É correr atrás do vento? São cheias de si e adulam os outros por interesse. Misericórdia! Olha que coisa feia! Tem mais raposinha? Tem! Uma chamada preguiça. Provérbios 6:6. Olha o que diz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Mas raposinha, sensualidade. 1 Pedro 4:3. Você não tem noção o estrago que essas raposinhas fazem na obra de Deus, na lavoura de Deus que somos nós, no servo de Deus, naqueles que Deus está trabalhando. 1 Pedro 4:3 diz assim: no
passado, antes, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, aos ímpios. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria. Olha o que a Bíblia fala sobre idolatria repugnante. Misericórdia, né? Inveja, outra raposa terrível. 1 Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Tiago 3:16 fala, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Que Deus nos ajude. Mais uma raposinha chamada orgulho. Provérbios 16, verso 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Tiago 4:6 fala assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem mais raposinha, uma chamada ganância. 1 Timóteo 13:3. Não dada ao vinho, nem espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Mais raposinha, vamos lá? Egoísmo. Ai, como o homem egoísta é terrível. Filipenses 2:3. Nada, a Bíblia fala, faça por ambição egoísta, querendo só para você, ou por vaidade, mas façam humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Haja raposinha, né? Vamos nomear, porque você tem que fazer uma análise. Eu tenho que fazer uma análise. Tem uma raposinha chamada ciúmes, Provérbios 6:34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido. Eu achei interessante quando Salomão fala isso. O ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Ciúmes, a Bíblia fala que é forte como a morte. A desobediência. São tudo raposinha que está sendo criada, elas crescem, mas elas pequenininhas já fazem um estrago muito grande. Efésios 5:6. Ninguém os engane com palavras tolas. Você não pode deixar as pessoas te enganar, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Não deixa a raposinha da desobediência aí, não, ela faz estrago. Mais uma, rebeldia. 1 Samuel 15:23. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Gente, como nós estamos aprendendo nos nossos estudos sobre idolatria, não é só se prostrar lá diante de uma imagem, não, diante de uma estátua, não. É muitas outras coisas, é amor que não seja o nosso Deus, um amor exacerbado. E olha o que fala, a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância, que é o oposto do humilde, como o mal da idolatria. Como a gente tem que vigiar, né? Senão essa bendita da raposinha, da rebeldia, da idolatria, da arrogância, do orgulho, da soberba, a gente fica dando comida para ela. Pode não. Assim como vocês rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, né? A gente para um pouco para pensar como é fácil ser rebelde. Lembra de Jonas? É muito fácil ser rebelde. Quer ver outra raposinha que faz um estrago muito grande na nossa vida? Mágoa. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação, contaminando muitos. Lembra que a raposinha já gosta de andar com mais gente, com mais raposas, com mais raposinhas, né? E ela contamina muitos. Olha o nosso cuidado, vamos nos policiar. A raiva é outra raposinha cruel.
Eclesiastes 7:9 diz: não permita que a ira domine depressa o teu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Efésios 4:31: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Eu acho muito lindo quando a gente vê Paulo falando: livre-se dessas coisas. Tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não nos liga a Deus, ao contrário, que nos separa de Deus, nós devemos tirar do nosso coração. Não devemos deixar raposinha dentro de nós contaminando os outros, não. Nós devemos tomar cuidado com essas coisas que começam pequenas como raposinhas, mas fazem muito estrago na nossa vida e na vida dos que estão conosco. Elas crescem e elas tiram a tua intimidade com Deus. Hebreus 12:15 diz assim: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Eu quis trazer esse versículo porque eu fico impressionada como nós temos que vigiar, como nós temos que nos policiar, como é bom a presença de Deus. Efésios 5:3 diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Peraí, você diz que você serve a Deus, você diz que você tem uma vida de intimidade com Deus, mas aí a gente olha para você, ou você mesmo olha para você, você vê impurezas, você vê avareza, não deveria nem ter dentro do nosso coração. Apocalipse 22:15 para a gente encerrar: ficarão de fora cães, feiticeiros. Lembra que rebeldia é pecado de feitiçaria? Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Ai, olha esse. E qualquer que ama e comete a mentira. Que o Senhor Jesus nos ajude, que possamos nos policiar, que possamos estar atentos, sempre olhando para a palavra. Raposa é todos aqueles que vêm contra a palavra, ou até mesmo nos enganar usando a palavra. Atenção! E raposinha é tudo aquilo que está dentro de nós e que nós alimentamos, que faz uma devastação terrível e contamina os outros, não é? Então que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que nós possamos expulsar essas raposas e essas raposinhas que muitas vezes nós alimentamos e não é bom para a vinha do Senhor. Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus.